Bom dia, que gratidão estar com todos vocês aqui nesse primeiro encontro sobre o meio ambiente. Não posso deixar de cumprimentar as autoridades aqui presentes e todas as pessoas, os diversos segmentos que fazem-se a sociedade novarrocense, que diante desse plano tão bonito e tão belo, poder colocar, compartilhar alguns elementos que possam favorecer o nosso meio ambiente, a nossa casa comum, a nossa vida como um todo. E Dr. Paulinho falando comigo há uns dias sobre a importância de ver, de sentir a fé nesses segmentos, nessa nossa caminhada, nesta nossa vida, levando em conta tudo aquilo que somos, não somente como seres humanos, mas a nossa vida integrada a toda expressão de vida como obra e criação de Deus. Aí eu não posso deixar de mencionar na narrativa bíblica aquilo que Deus fez, para ver se cada vez mais a consciência possa crescer no âmbito pessoal, no âmbito coletivo, no âmbito global. Talvez as demais consciências, ou como hoje se fala em conversão, ambiental, não sejam possíveis se não ser, sobretudo, no campo pessoal. Gosto muito quando na narrativa bíblica o autor sagrado do livro do Gênesis, logo do capítulo 1, a partir dos versículos 2 e diante, vai narrando como Deus vai criando todas as coisas, vai começar pela luz, E no final dessa narrativa, naquela compreensão sequenciada dos 7 dias, ele cria o ser humano. Em todas as narrativas, o autor sagrado diz que Deus viu que era bom, mas quando ele cria todas as coisas, e aqui a gente acrescenta até as coisas invisíveis que a gente não vê, e cria sobretudo o ser humano, e diz a partir do versículo 28, cuidai, zelai, dominai, aí entrega tudo isso ao ser humano. Então, nós recebemos de Deus uma grande missão. Tem um termo que nem sempre foi compreendido, o termo dominar. Mas no sentido bíblico, dominar significa exatamente cuidar, zelar, governar. Então, depois de toda narração da criação e sobretudo da criação do homem e da mulher, aí Deus viu que tudo era muito bom. Tem um acréscimo aí, tudo é muito bom. E olha, essa é na visão de Deus, mas não somente deve ser na visão de Deus, porque de todas as coisas belíssimas criadas, só o ser humano, só o homem, a mulher, é capaz de compreender a Deus, E capaz de compreender a obra da criação. Só ele recebeu essa capacidade de zelar, de ordenar, de cuidar, inclusive com o próprio amor de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a gente tem tudo, absolutamente tudo, para cuidar bem de toda a obra da criação, de todo o ordenamento de Deus. Eu gosto de uma frase do Catecismo da Igreja Católica, lá no número 32, que diz que toda a dimensão da contingência, do ordenamento de todas as coisas e da perfeição de todas as coisas, sendo sobretudo o homem, é a grande via do conhecimento de Deus. É a grande via do conhecimento da criação. Então, penso que a partir daí pode ser mais fácil a gente poder compreender a nossa missão nesse sentido de zelar, de cuidar, a partir do conhecimento de Deus. Mas não para por aí, Não dá para a gente só conhecer a Deus e esquecer o ser humano, esquecer a obra criada. A partir dessa visão, a gente tem condição de perceber que cada ser humano, cada expressão de vida, e até daquilo que a gente não conhece, mas tudo tem uma função espetacular no ordenamento de todas as coisas. Por isso,
é que, na minha compreensão, tudo aquilo que a gente pode pensar de desequilíbrio ambiental, de desordem, muitas vezes nas grandes estruturas da nossa sociedade, tudo isso nasce, na minha compreensão, de uma questão: o ser humano não pode perder o seu referencial transcendental. Deus, nas diversas culturas, lembrado e celebrado, não pode esquecer, porque na obra da criação ele se faz presente e atuante. Por isso não pode. A partir do momento que ele deixa, e a própria narrativa bíblica do livro do Gênesis diz isso, a partir do momento que ele deixa de escutar ao seu Criador, começa a desordem, o chamado, por exemplo, o pecado original. E não para por aí. São muitas expressões. Hoje em dia se fala muito no pecado ecológico. E talvez a gente, não compreendendo nem o nosso pecado no sentido da falta de amor a Deus, no sentido da falta de amor ao ser humano, e, sobretudo, na obra de cada expressão de vida, eu pergunto: tem condições da gente ordenar, governar e buscar um equilíbrio sem a referência da fé, sem a referência de Deus, sem essa força que Deus nos dá para fazer, também como Ele, muitas coisas e coisas boas? Por isso, ao meu ver, tem que partir daí um conhecimento e, acima de tudo, uma certeza de que Deus está presente em todas as coisas, para a gente não machucar o ser humano, não machucar nenhuma expressão de vida. Eu gosto muito quando nas histórias de São Francisco se relata que ele evitava pisar numa formiguinha, porque a formiguinha é uma expressão de vida. Ela, no seu universo, demonstra também a beleza do Criador. E quando a gente pensa os mananciais, os rios, e aqui na nossa região eu considero um grande milagre, sobretudo no segundo semestre, quando vamos a um açude, que dá uma impressão de que estamos como que diante do mar. E aqui não tem mar. Que coisa linda! É um grande milagre também, ao redor, toda uma sequidão, mas também aquilo é importante, e perceber como essa força de Deus se faz presente aqui. Então, insisto muito com essa certeza de que precisamos crescer nesse conhecimento de Deus, conhecimento do ser humano, para que verdadeiramente possamos ter esse equilíbrio.